Nosso estudo de hoje é a lição 42 do Livro da Esperança. Nas sendas do mundo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Capítulo 15, texto 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome, pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitindo-nos donos delas, e feitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade de singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderdes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes, do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo que temos, mas possuímos o que damos. Mais um texto muito profundo para a gente estar analisando, né? É até interessante o Emmanuel terminar o texto dizendo assim: não vamos dizer que a propriedade não existe e que não vale dispor disso ou daquilo, né? Em verdade, nós devemos a Deus tudo o que está acontecendo. O que é que o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente aqui? Vem dizer para a gente que uma coisa é fatal para todo mundo: o dia em que a morte do corpo acontece. E nesse dia, a gente não vai conseguir, querendo ou não querendo, né, a gente não vai conseguir levar os bens patrimoniais que a gente tem aqui na Terra para o outro lado da vida. Então o que acontece? Chega um dia em que tudo vai ficar por aqui, e a gente vê uma gama muito grande de pessoas que sofrem muito nesse momento, porque tem que abandonar aquilo que representaram, o papel que representaram aqui na Terra durante o período que estiver aqui encarnado. É sempre um momento de muita dificuldade mesmo, porque é muito comum a pessoa não querer largar a profissão que tinha, a família que tinha, e o estilo de vida que estavam vivendo, mas já chega um momento em que acaba mesmo. Você não vai poder mais participar daquilo, você só vai ficar com aquilo que você aprendeu, a diferença que você fez, e o que a gente vem falando sempre através dos nossos estudos, porque ele vem falar aqui pra gente, né, que não ajunteis tesouros na terra, vamos procurar juntar o tesouro do coração, né? E ele vem falando aqui pra gente sobre a riqueza
que um dia vai ficar por aqui todo, os títulos de poder e também a capacidade de influência através da oratória, através das conversas. 3 coisas. Você pode falar muito bonito. Quando chegar o momento supremo, o que vai ficar de diferença foram as vezes que você utilizou a sua palavra para poder estar aliviando a dor das pessoas, né? E são patrimônios, verdadeiros patrimônios que a gente constrói. São várias as mensagens do plano espiritual falando para a gente o seguinte, falando que cada diferença que a gente faz na vida das pessoas é como se fossem advogados de defesa nossa quando a gente chega lá do outro lado da vida. Elas ficam marcadas para a gente. Você vê, gente, quando você vai estudar o livro nosso lá, a gente quase não fala sobre isso, mas chega a se falar em bônus hora, que é bônus horas como se fosse uma espécie de moeda no plano espiritual para poder estar mostrando aí a sua capacidade ou não, quer dizer, bônus hora. É uma coisa até que a gente não consegue nem imaginar como é que seja isso, mas eles vêm falando o que é o bônus hora. Bônus horas foram as horas que você trabalhou e que elas contam para que você consiga algumas coisas lá do outro lado da vida. Então, quer dizer, tudo que você faz aqui em prol de alguém que realmente teve utilidade acaba sendo uma espécie de advogado de defesa nossa. E vamos lembrar aqui, né, gente, tem 2 passagens significativas no Evangelho. Uma em que o rico vai procurar Jesus e fala que já cumpre todos os mandamentos. E Jesus fala, então vá lá e dispõe dos bens que você tem e segue-me. E ele não consegue fazer isso, que ele era muito apegado aos bens. Ele fica triste por conta disso. Já uma outra passagem, a pessoa está juntando em celeiros tudo que tinha, e ele fala assim, insensatos, hoje mesmo virão buscar a tua alma. Quer dizer, naquele mesmo dia ele desencarnaria e tudo que ele fez de ponto material vai ficar aqui para quê? Para ser dilapidado, porque depois que a pessoa desencarna, alguém vai entrar na sua casa, alguém vai ter acesso a essas coisas. Se não forem os herdeiros naturais, alguém vai invadir, sim, vai começar a tomar conta, porque o que é da matéria acaba ficando aqui para quem está encarnado, que a gente vai embora e a gente só leva aquilo que a gente aprendeu intelectualmente e a diferença que a gente fez na vida das pessoas. Então, a gente tem que aprender a aproveitar melhor esse momento, sim, enquanto a gente estiver aqui na Terra, né? Aproveitar esses momentos. Mas, mais uma vez, uma chamada para a gente. Fala, um dia nas alfândegas da morte. Olha só, ele fala, alfândega, o que é alfândega? Alfândega é quando você vai fazer uma viagem, principalmente internacional, né? Que você vai passar ali pela Polícia Federal, quem já teve a oportunidade de passar por isso, né? Vai ver bagagem, vai ver quanto que você está levando de dinheiro. Teoricamente seria isso. O que acontece? Toda bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Quando você vai entrar no avião, tem alguma coisa de perfume aí dentro de vidro, você não pode levar, tem alguma coisa disso, começa a ver o que pode, o que não pode, cada país fazendo a sua exigência, uns exigem visto, outros exigem somente o passaporte, né? Então ele vai falando aqui, ó, toda a bagagem daquilo que não necessite ser-te-á confiscada. A gente não necessita de nada material quando vai lá para o outro lado da vida. Entendeu? Entretanto, as leis divinas determinarão que recolhes, com avultados juros de alegria, tudo que deste do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros. E assim, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma. Gente, vamos entender isso aqui naturalmente, né? Imagina assim, se você realmente fez diferença na vida das pessoas, quando chegar lá do outro lado, alguém vai estar te esperando para te receber também e te ajudar também. E nesse mundo, a lei de solidariedade é uma lei viva, a gente precisa uns dos outros. Se engana muito a pessoa que pensa que é autossuficiente, a gente precisa o tempo todo uns dos outros. Então, quando a gente chegar do outro lado, fala, peraí, esse aqui não, esse aqui, ele, no momento bem complicado da minha vida, foi ele que estendeu minha mão. Então, peraí, eu não posso fazer muita coisa não, mas o que eu puder fazer, eu vou poder fazer para que eu ajude essa pessoa. E é assim que a gente vai encontrar os nossos amigos lá do outro lado da vida, dando continuidade, cada um dentro daquilo que adquiriu nos planos do coração, nos planos da mente. Fica mais uma vez a mensagem de Emmanuel maravilhosa para a gente.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.